Vamos falar de ansiedade com esse jovem psicólogo, o Ronaldo Coelho. Boa tarde. Boa tarde, Obrigada Laura, por tudo você bom? ter vindo, Ronaldo. Obrigado. Ronaldo, de verdade, você é ansioso? É um pouco. A humanidade está ansiosa, Ronaldo. Não tem como, né? A nossa vida está organizada de uma forma que o basal nosso já é um pouco ansioso, né? Quem não é, está fora da vida como ela é dividida, compartilhada, né? A gente consegue detectar isso porque a gente percebe muito cedo esse problema, até nas crianças. Sim. É por conta do ritmo que nós vivemos? Sim, eu entendo que houveram três grandes mudanças, né? Três invenções tecnológicas que a gente teve, que é a internet móvel, o smartphone e as redes sociais. Isso Essas deixa a três pessoa coisas mais ansiosa. faz com que a gente esteja online o tempo todo. Há 20 anos, 30 anos atrás, não era assim, a gente não mandava uma mensagem e ficava esperando a pessoa. A gente tinha horário para conversar com as pessoas. Tinha um telefone fixo, Que a pessoa só ia estar em casa à noite. aquele horário. Né? E uma outra coisa, você ligava, não atendia, ok. Tá, tudo sei bem. lá, fazendo alguma coisa, daqui a pouco eu consigo falar com a pessoa. Hoje não é assim. Notícia, você lia notícia de manhã no jornal ou à noite nos telejornais. Você não tinha notícia o tempo todo, a todo momento, essa coisa que te bombardeia e a gente não tem muito controle sobre as informações. Elas chegam a gente abre as redes sociais e as informações chegam. Então a gente fica numa passividade angustiante, diante das coisas que vão nos chegando. Então, o basal já é um pouco ansioso, Essa coisa de estar sempre na expectativa de algo que você não controla, Então, isso já é se a gente for comparar pela média, uma estatística de pessoas há 30 anos atrás, não é igual é hoje, por conta justamente desse modo de se viver em sociedade hoje. As expectativas que se tem em relação a gente e as expectativas que a gente começa a ter em relação a gente também. Agora, a gente consegue mudar isso? Sim. De que forma? É Porque necessário. a gente tem falado bastante sobre esse assunto. É muito difícil, porque o telefone na mão, ele virou tá um vício. Aliás, aqui a gente também trabalha com o telefone Sim. no ar, A gente olha, como você disse, o tempo inteiro está chegando notícia, e olha, tem recado, nossa, eu tenho que responder, não, mas eu não posso responder agora, porque eu já sei que eu vou demorar na resposta, mas eu preciso resolver. E aí a gente fica com várias telas abertas na nossa Exatamente. cabeça, aí no celular também, e no computador, e tudo, e as coisas, elas começam a se confundir às vezes, Que aí é o que pode configurar um transtorno de ansiedade generalizada. Que é o TAG, transtorno. Isso pode levar a outros problemas? Então, a TAG, ela é em si, considerado dentro da psicologia e a psicanálise, ela em si já é um sintoma. Ela é classificada como uma doença mental? Então, pelo manual diagnóstico estatístico, e também pelo CID, como uma doença. Mas se a gente for pensar dentro da psicanálise e da psicologia, ela tem uma característica de sintoma, de um adoecimento como um sintoma. Como, por exemplo, quando a gente tem uma infecção, a gente desenvolve uma série de sintomas, febre, dor no corpo, enfim. No caso da TAG, a gente poderia pensar que ela não é a causa dos sintomas, ela é os sintomas. Ela é a desorganização psíquica, a desordem, causada por uma incapacidade de administrar tanta coisa que chega à pessoa. E isso eu tenho anotado aqui, olha, isso tudo é sintoma, gente. Inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular. E quando a gente fala em tensão muscular, a gente fala em dores, Sim. Que a tensão te traz dores também. Perturbação do sono. Isso é terrível, porque não dormir bem significa não acordar bem. E aí fica um ciclo que vai cada vez virando uma bola de neve maior ainda. E isso leva a uma confusão mental muito grande. Deve levar.
Então, a pessoa, ela começa, porque os pensamentos, eles começam a ficar extremamente acelerados e nenhum pensamento passa a ser conclusivo, não consegue se terminar os pensamentos, né? Então, isso vai gerando ainda mais angústia e pode levar a um tipo de surto de perda de realidade, pode levar a uma situação ainda mais complicada. Quando a gente fala de irritabilidade, Ronaldo, a gente pode associar isso também à violência? Que a pessoa fica Pode. irritada e tem ataques? Sim, o surto seria esse momento onde a pessoa se descontrola completamente, né? Ela perde o controle das suas emoções, ela Aham. fica tão irritada que ela chega a agredir uma outra pessoa. Isso pode acontecer, sim. O mais interessante é pensar que só a nossa sociedade, como ela está, ela não teria condições de trazer ou de deixar as pessoas com transtorno de ansiedade. Alguma coisa pode acontecer na vida dessa pessoa que leva ela a viver dessa forma, né? Muitas vezes é uma necessidade, uma crença na necessidade de tentar responder sempre em excelência, em padrão de excelência, às demandas Uma cobrança, uma excessiva. autocobrança. As demandas que chegam a ela, né, que vai levando ela a ficar nesse fluxo de demandar de si coisas que ela não dá conta, né? Então, a sensação primeira é essa de que eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta, eu não estou dando conta. E muitas vezes, por exemplo, a ansiedade generalizada, ela vem acompanhada de uma perda de sentido da vida também. Aí que entra uma outra discussão que pode levar até, inclusive, à questão do suicídio, que é terrível, não é mesmo? A pessoa não se sente bem e acha que tudo aquilo que ela faz não dá certo. Enfim, é um problema muito sério. Estou aqui falando com o Ronaldo Coelho sobre ansiedade. Quando você falou agora dessa cobrança excessiva, e aí de eu não dar conta de tudo isso, e aí vem frustração. Sim, frustrações. E a gente está num momento onde é difícil se frustrar, né? As pessoas entendem a frustração como uma coisa ruim, né? Normalmente como falta de amor, então eu tenho que dar tudo para o meu filho, eu tenho que... não pode frustrar. E o que tem acontecido é que a intolerância à frustração vai criando pessoas aleijadas na vida, que é a impossibilidade de você se reorganizar frente àquilo que você não pode ter, frente àquilo que você não pode... Nós estamos criando, consegue. educando indivíduos fracos para a vida, que não conseguem ouvir um não, que desmontam, sendo que durante a vida a gente recebe não de tudo que é lado. Pois é, porque daí ele se desorganiza, ele se desconstrói, ele não consegue fazer aquilo que a vida exige da gente, que é a coragem de se levantar frente aos nossos tombos, né? Então, a frustração ela é importante para a constituição psíquica, né? Para entender que a gente se constitui justamente nos limites que a vida possibilita que a gente se constitua. E quando não tem essa frustração, se cria a ideia de que o mundo sempre vai ser algo que sempre vai me dar aquilo que eu quero. Sei. E quando eu começo a me frustrar... Encaro os nãos as perdas, os tropeços. Pode entrar numa sensação de perda de controle, né, que é muito característica do transtorno de ansiedade generalizada, de que eu não dou conta, de que eu sou insuficiente, de que... e muitas vezes mas esse não é um problema. O problema é a pessoa entender que ela não tem condições de superar aquelas dificuldades que ela está tendo. Ronaldo, tem alguma ligação entre o transtorno de ansiedade generalizada e pânico? Sim. O transtorno pode levar ao pânico? Sim. O que acontece, né? No pânico, são todos sintomatologias, né? Então, o DSM, que é o Disorder Statistic Manual, né? É o Manual Diagnóstico Estatístico, ele serve para enquadrar uma gama de sintomas e a medicina poder falar mais ou menos a mesma língua no mundo inteiro. Né? Então, ele organiza na ansiedade generalizada um tanto de sintomas e, por exemplo, no transtorno de pânico, outros.
No transtorno de pânico, tem uma condição que é muito presente, que é a agorafobia. Quando a pessoa... Agorafobia. Agorafobia. É, que é agora isso? tem a ver com cidade, tem a ver com o espaço aberto, né? A pessoa, quando ela está numa situação dessa, ou de multidão, ela sente que ela está em perigo, porque ela não pode ser socorrida ao mesmo, tipo, a qualquer momento, né? Esse é um dos principais sintomas. Eventos, um estádio de futebol, por exemplo, um show. Metrô, Fluxo lugares de muitas pessoas. também em lugares fechados, como elevador, avião, que ela não pode sair, né? Porque ela tem medo de passar mal e não ter como ser socorrida. E por quê? Porque ela já teve crises de ansiedade antes. Então, ela começa a desenvolver uma fobia social, uma fobia de estar em outros Por ambientes. isso se enclausura. Por isso se enclausura. Ela se distancia, ela não quer sair mais sozinha, ela não consegue sair mais sozinha, então tem que estar sempre acompanhado. Então vai criando uma série de limitações na vida da pessoa e a gente já sabe, né, a Organização Mundial de Saúde tem que as doenças mentais vão ser a principal causa limitante de doenças no mundo. Limitantes no sentido da pessoa não conseguir trabalhar, da pessoa não conseguir fazer as coisas que ela precisa fazer. Incapacitada de trabalhar. De trabalhar, porque pensa numa situação dessa onde a pessoa não consegue sair de casa sozinha, porque ela morre de medo. E o medo, ele vai levando a pessoa, porque assim, a ansiedade é tudo aquilo que leva o nosso corpo a se preparar para uma situação de fuga ou de ataque, né? Então, isso evolutivamente levou a gente a ver um leão e nos preparar para atacar ele ou correr. Só que o que está acontecendo hoje é que o leão não sai, ele está ali o tempo todo, 24 horas por dia. Então, o corpo da gente está sendo exigido a trabalhar numa coisa que historicamente ele não foi, né? E a gente precisa ter um momento de relaxamento, o que não está acontecendo. E esse movimento de não relaxar faz com que a gente vá se desorganizando psicamente. Nesse sentido, é importante que a pessoa consiga minimamente organizar o seu tempo para poder relaxar. Se ela não consegue, quando ela tem o mínimo fator estressor, a tampa da panela explode. E aí, só Deus sabe. E eu gostaria de perguntar o seguinte agora, quero perguntar, em qualquer idade ele pode se dar? Sim, a gente tem visto que tem crianças que estão muito Crianças, ansiosas jovens, já. adultos, Sim. terceira idade. Terceira idade, bastante também. Qual é o estupim? Assim, o melhor, o detonador. Quando que eu enxergo essa luz vermelha com um familiar e que eu preciso tomar providências, ajudar? Então, a pessoa, quando é outra pessoa, a gente percebe que ela começa a ficar bastante irritada. Bastante irritada. Ela fica confusa, ela fica querendo dar conta de muita coisa, correndo com muita coisa, ela se atrapalha, né? Mas a gente também consegue identificar na gente, né? Que é essa sensação de que não vai dar conta, de que não está dando conta, de que está muito pesado. Está muito cansado. De que é muita coisa, né? É muita demanda. E às vezes a pessoa nem está realmente fazendo nada, né? Ela nem está com tanta atividade assim, mas é uma sensação que ela tem, né? É uma sensação de não conseguir responder. E aí ela procura quem? Então, psicólogo, psiquiatra? Sim, no tratamento a gente pode fazer tanto com psicoterapia associada à medicação ou só a psicoterapia. O que acontece? A medicação ela tende a estabilizar justamente isso que eu estou falando, que o corpo está funcionando de forma muito acelerada, né, no seu limite. Então, estabilizando ali, ele estabiliza o fluxo de pensamentos, que se reduz a velocidade e a pessoa vai se reorganizando. Olha, yoga deve ser bom. Yoga, exercício físico, né? Meditação. Tai Chi deve ser muito bom. Meditação. Olha, você pode acessar o Ronaldo Coelho pelo www.ronaldocooelho.com.br. Obrigada por você ter vindo, Obrigado, Ronaldo. Olga. Tudo de bom. Até.